Estamos agora iniciando mais uma reunião do Instituto Cearense de Estudos Tributários, a nossa tradicional reunião mensal de trabalho, na qual debatemos temas do interesse geral, especialmente em matéria tributária. E hoje teremos como a abertura dos nossos trabalhos, feita pelo professor Hugo de Brito Machado II, que irá tratar sobre a tributação do software, especialmente em razão da última decisão do Supremo sobre esse assunto, proferida há relativamente pouco tempo, e que trouxe algumas novidades, algumas questões a propósito de definir e dar mais segurança jurídica às relações, mas não sei se conseguiu tanto. E, sem alongar mais as considerações iniciais, passo logo a palavra ao professor Segundo, que vai abordar o assunto com propriedade e, a partir da provocação que ele nos fará, iniciaremos os nossos debates. Professor Segundo. Bom dia a todos. Todos conseguem ouvir, apesar da máscara. A gente fica com a sensação de que a máscara abafa um pouco a fala e pode ser que não dê para ouvir direito. O Elson, será que tinha como pegar um livro do site daquele Tributação e Novas Tecnologias? Tributação e Novas Tecnologias? Vou mostrar aqui. É o último. Muito bem. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez nas reuniões do Instituto Cearense de Estudos Tributários, do ICET. Reuniões mensais, sempre na última terça-feira de cada mês. Às vezes, quando as reuniões são marcadas, aí que a gente lembra que o mês está acabando, o tempo vai passando rápido, a gente é absorvido com outros compromissos. Me lembro que antigamente, bem antigamente mesmo, o aviso de que o mês estava acabando era quando chegava a Dialética, a revista Dialética de Direito Tributário, que era sempre muito pontual, todos os meses ela chegava bem no começo do mês para quem tinha assinatura, e a gente, nossa, já chegou a Dialética do mês que vem, o mês está acabando. E agora o nosso lembrete de que o mês está acabando é quando temos o convite para a reunião do ICET. E aí já se vai em março, mais um mês de 2021. Nesse encontro de hoje, eu propus que nós iniciássemos os debates com esse tema, a tributação do software, sobretudo em virtude da jurisprudência muito recentemente firmada, agora em fevereiro, final de fevereiro, está com pouco mais de um mês e alguns dias, que o STF firmou essa jurisprudência, que merece talvez a nossa atenção. É um tema que já foi debatido aqui, mas que, como o STF concluiu a análise desse assunto, é interessante debater um pouco o julgamento que o STF deu para a matéria. O julgamento aconteceu nas ADIs 1945 e 5.659. Nessas duas ADIs o tema foi julgado, que basicamente diz respeito ao regime jurídico tributário do software, da tributação do software, que foi inclusive o tema do mais recente livro do Instituto Cearense de Estudos Tributários. Desde 98, por iniciativa do professor Hugo de Brito Machado, pai, desde 1998, que o ICET edita todos os anos um livro monográfico, um livro escrito em torno de um assunto, para o qual são convidados diversos autores locais, autores nacionais, autores de renome, que são convidados a escrever sobre perguntas que são formuladas em torno daquele assunto. Esse mais recente é esse daqui, Tributação e Novas Tecnologias, coordenador o professor Hugo de Brito Machado, trata de software, criptomoedas, disponibilização de conteúdos, inteligência artificial. Naturalmente, o livro não trata dessa decisão do STF, porque ela saiu depois da publicação do livro, ela é de um mês atrás. Mas o tema, como um todo, de maneira mais ampla, ele está aqui abordado. Temos, inclusive, trabalhos de membros do Instituto, temos aqui o trabalho do professor, do Dr. Antônio Gilson Aragão de Carvalho, que nos assiste aí, eu estou vendo a janelinha dele ali aberta, dentre outros autores de renome. Temos trabalhos do Ítalo Farias Pontes, do Dr. Schubert Farias Machado, dentre outros membros do Instituto, além de autores, o Antônio de Pádua, Marinho Monte também está ali nos assistindo,
temos trabalhos de membros do Instituto ilustres e também de outros autores, de outras entidades ou de outras instituições. Enfim, o tema da tributação do software, para nós tratarmos dessa decisão do Supremo, é interessante fazer um rápido histórico de como evoluiu ou de como evoluíram as discussões em torno da tributação do software. Primeira vez que essa questão foi colocada, sim, só mais uma ressalva. O primeiro trabalho, o primeiro livro, como eu dizia, o Instituto Cearense de Estudos Tributários faz esses livros, coordenados pelo professor Hugo de Brito Machado, que faz várias perguntas, convida vários autores, que escrevem sobre esse mesmo tema. São coletâneas diferenciadas de outras coletâneas, porque um defeito que muitas coletâneas têm é a falta de sistematicidade. Às vezes nós pegamos um livro, estudos de direito público em homenagem a fulano de tal. São estudos muito bons, muito ricos, o livro pode ser muito rico, mas falta sistematicidade. Às vezes é uma reunião de textos que não tem nenhum fio que os conecte uns aos outros. Ao passo que essas coletâneas do I7 não, são todas em torno do mesmo assunto. Pontos de vista diferentes, de pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, formações diferentes, mas em torno dos mesmos temas. Então, para quem vai pesquisar esses assuntos, é uma fonte muito rica de informação, de bibliografia. E o primeiro deles, que foi publicado em 98, saiu pela IOB e depois numa segunda edição pela Atlas, foi sobre a imunidade tributária do livro eletrônico, que já mostrava assim, o caráter visionário das iniciativas do professor Hugo de Brito Machado de pesquisar esses assuntos. Então, primeiro, editado há mais de 22 anos, quase 23 anos, foi sobre a tributação do livro eletrônico, e aí se sucederam vários sobre repetição do indébito, sobre decadência e prescrição, sobre lançamento, sobre contribuições, sobre indenizações, regime tributário das indenizações, interpretação da lei tributária, enfim. Desde 98, praticamente todos os anos, saem esses livros. Primeiro pela IOB, depois pela Dialética, depois pela Malheiros e agora pela editora Foco. Mas, como eu dizia, é interessante para tratarmos da tributação do software fazer um breve apanhado, um breve histórico de como essa matéria evoluiu na doutrina e na jurisprudência. Tão logo surgiu o debate, tão logo surgiu o questionamento sobre como deveria ser tributado o software, a questão foi colocada perante o Supremo Tribunal Federal, que ainda nos anos 90 firmou o entendimento que simplesmente aplicava ao software uma ideia que o Supremo já trazia da doutrina, um célebre parecer feito por Geraldo Ataliba e Kleber Giardino, que diferenciava a competência para instituir o ISS e a competência para instituir o ICMS a partir da existência, essencialmente, de uma obrigação de dar ou de uma obrigação de fazer. Se estivesse presente a obrigação de fazer, incidiria o ISS. Se estivesse presente a obrigação de dar, incidiria o ICMS. Se esse dar, naturalmente, fosse uma mercadoria, um bem imóvel corpóreo destinado ao comércio, que se compra para revender ou que se produz para vender. Então, nessa ordem de ideias, o STF entendia, por exemplo, que se alguém fosse ao alfaiate, o Dr. Schubert Machado, por exemplo, sempre muito elegante, gosta de ir ao Domênico, comprar tecido e pedir ao senhor Domênico que faça para ele um terno sob medida. Sobre esse contrato incidiria o ISS, porque se trata de uma obrigação de fazer do senhor Domênico, Gabriele, de confeccionar um terno sob medida para o Dr. Schubert Machado. Mas se ele fosse na Hugo Boss ou na Hermenegildo Zênia e visse um terno bonito na Cruzeta e resolvesse comprar, experimentar, se o terno serviu, e ele compra o terno, como é um terno que está à disposição de qualquer cliente que passe para comprar, incidiria o ICMS, porque seria uma mercadoria, haveria uma obrigação de dar daquela loja de entregar o terno a ele mediante o pagamento do preço. Então, nessa condição, o Supremo aplicou essa mesma ideia ao software, ainda nos anos 90. Se houvesse a contratação da elaboração de um software por encomenda, tal como o terno, por encomenda, sob medida, com as especificações personalizadas do contratante, haveria incidência do ISS. Então, por exemplo, se uma instituição de ensino resolve contratar uma plataforma que faça para ela, personalizada, com o seu logotipo, com suas características, uma plataforma eletrônica para que seus alunos
busquem o material de ensino, para que os professores postem o material de ensino, para que as aulas online sejam ministradas, para que as chamadas, as faltas e as presenças sejam lançadas, mas tudo por encomenda, haveria incidência do ISS. No entanto, se alguém passasse na iByte, na Secomil, na Fast Informática e visse lá uma caixa com Windows, com Office, na época era Windows 95, a pessoa comprou o Windows 95, já comprou a nova versão do Windows 98, comprou o Microsoft Flight Simulator 98, numa caixa, passou do caixa, pagou e foi para casa, haveria a incidência do ICMS. Do mesmo jeito que alguém poderia comprar um disco, do mesmo jeito que alguém poderia comprar uma fita de videogame, um cartucho de Atari, é um bem móvel, corpóreo, destinado ao comércio, que foi comprado. Então o Supremo aplicou essa lógica para o software. Se a pessoa compra a caixa com os disquetes do Windows para instalar em casa, incide ICMS. Se ela contrata um programador para ir na casa dela e fazer um software personalizado, incidiria o ISS. E esse foi o entendimento firmado nos anos 90. Alguns anos depois, já nos anos 2000, chega ao STF o problema relacionado ao download, porque esse entendimento que o STF firmou ainda nos anos 90, rapidamente foi ultrapassado pela evolução tecnológica. A tecnologia evolui muito rápido, muito mais rápido do que a jurisprudência e a legislação conseguem alcançar. Então, pouco depois de firmado o entendimento que separava a venda do software de prateleira, como se diz, da venda do software feito por encomenda, para que não incidisse ICMS na outra ISS, surgiu o download, que de algum modo desafia a própria premissa que o Supremo colocou para admitir a incidência do ICMS. Se o ICMS poderia incidir quando alguém comprasse digamos, a pessoa vai a uma loja de software, uma loja de games, uma loja de brinquedos, um magazine, e compra uma caixa que tem um DVD ou tem um disco de Blu-ray com um jogo de PS4, de videogame, um jogo de Xbox. É uma mercadoria, como poderia ser um jogo de tabuleiro, como poderia ser um jogo de Atari, como poderia ser qualquer outro objeto. Mas quando se trata de download, desaparece o corpus mecânico, desaparece aquela coisa móvel e corpórea, e passa a haver apenas a transmissão dos dados por meio eletrônico para o computador de quem adquiriu. E aí se colocava a questão, mas a situação é a mesma. O que muda é que, em vez de comprar o CD que traz as informações que vão ser passadas para o computador do comprador, em vez de o veículo da compra do software feito para venda em prateleira, o software não por encomenda, o software não individualizado, não personalizado, o software para qualquer pessoa comprar. Se esse software veio através de um CD, se ele veio através de um disquete, se ele veio através de uma conexão de internet, isso não importa. E esse entendimento foi mantido pelo STF nos anos 2000. No voto do ministro Jobim, inclusive fez alusão à tributação da energia elétrica pelo ICMS, para dizer que a corporalidade, a corporeidade não seria essencial. E ele equiparou a energia elétrica ao software. Se tributa a energia elétrica, se pode tributar o software também, se for feito em larga escala e não por encomenda. Se for por encomenda, continua incidindo o ISS. Mas aí, de novo, a tecnologia evoluiu e criou situações que até esse segundo entendimento do STF foi desafiado. Como é o caso de alguém que faz um download, mas não com sessão definitiva. A pessoa não compra uma lifetime license, ou uma licença para sempre, né? Uma expressão que as crianças gostam de usar, isso é para sempre. Então, a pessoa não compra o software para sempre, ela compra uma assinatura por um mês de um antivírus, ou por um ano, pacote do Office 365, Word, PowerPoint, Excel, Outlook, para usar por um ano. Depois de um ano a licença expira e ele tem que pagar de novo. Está presente a venda da mercadoria, ainda que de maneira incorpórea ou virtual, como a energia que é transmitida pelas linhas, a decisão do Supremo já não se aplicaria mais. E para complicar ainda mais a situação, passaram a surgir hipóteses em que nem a transferência acontece. Por meio da chamada computação em nuvem, ou a cloud computing, a pessoa compra um software que ela usa nos servidores de quem fornece aquele software. Então a pessoa tem lá uma assinatura do
de um pacote da Microsoft ou do Google, em que o próprio Word ou o próprio editor de texto fica gravado no site ou nos servidores de quem fornece aquela utilidade, e nem é preciso fazer o download. A pessoa pode ter um computador que tem um HD, inclusive, muito pequeno. O programa não vai ficar instalado no HD do computador de quem usa o programa. Ele fica lá nos servidores, a pessoa só precisa de internet. Então, com a conexão à internet, ela acessa o servidor, acessa o software, usa o software e paga por isso. Então, isso realmente deixou bastante nebulosa aquela jurisprudência que nos anos 90 era muito clara ao diferenciar ISS de ICMS. E, como não poderia deixar de ser, isso levou a uma discussão interminável entre contribuintes, municípios e estados. Os municípios defendendo que tudo isso agora é tributado pelo ISS, inclusive a Lei Complementar 116 sinaliza nesse sentido. Ela tem itens na lista de serviço a ela anexa que indicam claramente o licenciamento de software, sem fazer distinção se é por nuvem, se é por sessão definitiva, se é por disquete comprado fisicamente ou se é por download, não interessa. Todo o licenciamento de software seria alcançado pelo ISS. Os estados insistindo na tese lá dos anos 90 de que se o programa não é por encomenda, deve incidir o ICMS, não importa o veículo que leve o programa ao adquirente. E os contribuintes no meio da briga, como acontece nas brigas entre elefantes, quem apanha é o gramado. Então, os contribuintes no meio da briga, assistindo municípios cobrando, estados cobrando, e os contribuintes às vezes tendo que pagar aos dois. Mas os contribuintes também tinham uma tese que não é desprezível, não é uma tese de se jogar fora, é uma tese que deve ser levada em conta, que é a tese de que nós estamos diante de uma nova realidade. E essa nova realidade deveria ser sujeita a um novo imposto, caso este venha a ser criado. E a nenhum dos dois que já existem. O fato de existir essa dúvida sobre se é devido um ou se é devido o outro, seria uma evidência de que não são devidos nenhum dos dois. Porque não é uma mercadoria que está sendo vendida, mas tampouco é um serviço que está sendo prestado. É algo novo. Contra esse argumento dos contribuintes, o argumento mais comumente levantado é o argumento fundado em um princípio implícito no senso comum jurídico, não na Constituição, mas implícito no senso comum jurídico, que é o princípio do tem que pagar alguma coisa. Mas como assim não vai pagar ICMS, nem vai pagar ISS? E vai ficar sem pagar nada? Não pode. É o princípio do tem que pagar alguma coisa. Esse princípio aparece às vezes até em votos de ministros do STF. Mas como assim? Não é devido nem o ISS, nem o ICMS, então não é devido nada? Não pode. Não, tem que ser devido um dos dois. Esse princípio do tem que ser devido a alguma coisa, ou algum dos impostos, ele ignora a existência da competência residual. A competência residual, prevista no artigo 154, inciso 1 da Constituição, ela pressupõe que existem realidades que não estão abarcadas pelos tributos pré-existentes, ou pelo menos pelas competências impositivas pré-existentes. Então, se a Constituição estabelece que a União, desde que por lei complementar, pode instituir impostos novos, desde que tenha um fato gerador e base de cálculo diversos dos já previstos na Constituição, é porque a Constituição está dizendo: vão surgir realidades que não vão se enquadrar em nenhuma dessas aí. Se elas se enquadrassem, não faria sentido o imposto residual. O imposto residual pressupõe, portanto, que vão surgir situações nas quais nenhum tributo será devido, dos que já existem. E aí isso abre espaço para um novo. Talvez fosse o caso de um imposto residual para essas novas realidades. Portanto, a tese que estava colocada perante o Supremo era essa: ou o ISS, ou o ICMS, ou nenhum dos dois. Não seria admissível a tese de que seriam devidos os dois, porque, de acordo com a própria Constituição, a incidência de um afasta a incidência do outro. Quando a Constituição diz, no artigo 146, que cabe à lei complementar dirimir conflitos de competência, quando ela diz no artigo 154 que a União pode instituir impostos novos, mas eles têm que ser diferentes dos que já existem, a Constituição está dizendo muito claramente que as competências não se podem sobrepor. Portanto, se for devido um, não é devido o outro. A competência de um afasta a competência do outro.
Por isso, a tese segundo a qual ISS e ICMS ao mesmo tempo seriam devidos, ela de logo não era defendida, ou não poderia ser defendida por nenhuma das partes. A discussão era ISS, ICMS ou nenhum. E o STF, agora sim, tratando da jurisprudência que vai ser debatida hoje, o STF entendeu que a incidência deve ser apenas do ISS. Não importa se o programa foi feito por encomenda, não importa se o programa foi feito em larga escala para utilização impessoal por qualquer usuário, não importa se ele é disponibilizado por tempo limitado ou por tempo indeterminado, não importa se ele é disponibilizado para uso em nuvem ou no próprio servidor ou no próprio computador do adquirente, em qualquer hipótese seria devido o ISS. E quais foram os fundamentos para isso? Entendeu-se que haveria um trabalho sendo desenvolvido, que seria a própria confecção desses softwares. Os programadores tiveram que escrever os códigos, tiveram que, enfim, construir a arquitetura lá dos programas, sejam eles por encomenda ou não. É um argumento discutível, porque por esse argumento o ISS ele poderia abarcar tudo, abarcar qualquer coisa. Esse telefone celular, por exemplo, precisou que pessoas, engenheiros lá da Apple e pessoas trabalhassem, desenhassem, pensassem, e se nós encararmos a fabricação de uma coisa como sendo um trabalho, ainda que essa coisa seja para uso indiscriminado de todo o público de consumidores, se a gente entender que isso é um trabalho, isso desaparece ICMS, IPI e o ISS passa a abarcar tudo, mas foi o fundamento que o STF usou. E também o fundamento de que as competências não estão claramente definidas na Constituição, que a própria Constituição delegou à lei complementar o papel de terminar de traçar essas competências, de fazer o ajuste fino, a sintonia fina entre as competências. É o que consta do artigo 146. E foi o que a lei complementar 116 fez. Do mesmo jeito que quando tem, por exemplo, bebidas fornecidas em restaurantes e alimentos fornecidos em restaurantes, e fica a dúvida, é ICMS ou é ISS? É serviço ou é mercadoria? Do mesmo jeito que quando existem as operações mistas, em que há o fornecimento de mercadorias e há a prestação de serviço, e fica a dúvida saber qual dos dois é devido, e a lei complementar dá o critério, situação tal é devido só ISS, situação tal só ICMS, do mesmo jeito ela fez aqui. Fica a confusão de saber qual deles é devido, a lei complementar dirimiu o conflito e falou, é do município. Então, a lei 116 teria legitimamente, dentro do que a Constituição delegou para ela fazer, ela dirimiu o conflito e disse, é tudo dos municípios. Então esse foi o fundamento usado pelo STF. E aí o mais interessante vem em relação à modulação, porque o STF modulou os efeitos dessa decisão em prol da segurança jurídica, e foi uma modulação nunca antes vista, porque ela foi uma modulação bastante minudente, cheia de hipóteses, cheia de exceções e regras e exceções às exceções. Parece um julgamento retroativo de uma ação de consignação em pagamento por dúvida subjetiva, lá fundada no artigo 164, inciso 3 do CTN. Tem mais de um credor cobrando o mesmo tributo, o contribuinte entra com ação contra os dois e deixa a briga entre eles e paga só para um, sem precisar se comprometer a pagar para ambos. E sem precisar ter que pedir a restituição depois. Então, o que o STF fez em sede de modulação foi uma coisa parecida. Ele decidiu o seguinte: os efeitos da decisão, eles se projetam apenas a partir de quando for publicado o julgado correspondente. Porém, quem já tiver judicializado a questão será submetido ao entendimento do STF. Não importa o prazo, não importa o tempo, né? Será respeitada aí só a questão do prazo decadencial, contado de quando se moveu a ação para trás, 5 anos para trás da propositura da ação. Mas se a ação já tiver proposta, ela será sujeita integralmente à decisão do STF. Isso é algo comum nas modulações. Quando o STF faz isso, geralmente ele ressalva quem já entrou com ações. É uma medida que, por um lado, parece justa, porque preserva a segurança jurídica daqueles que já estavam inconformados, eles têm o direito de ver o seu inconformismo apreciado. Quem nem ligou e não estava discutindo, não poderia só por causa da decisão passar a discutir. Então, se justifica de algum modo esse entendimento, mas não se pode deixar de admitir
que quando o STF faz isso, quando ele modula e preserva a situação ou assegura a aplicação do seu entendimento, do seu novo entendimento, apenas em relação ao passado, apenas em relação a quem já entrou com a ação, isso não deixa de ser um forte estímulo à judicialização, à conflituosidade, à litigiosidade judiciária. Então, os contribuintes, diante da mais mínima dúvida, entram logo com a ação, porque se o Supremo julgar depois e julgar inconstitucional e modular, quem entrou com a ação vai estar garantido. Então, esse tributo é inconstitucional? Não sei, deixa o Supremo decidir. Não. Se ele decidir, ele vai modular e aí só dali para frente que a pessoa para de pagar. Ou como se fez agora com o DIFAL. Dá até um prazo para o Estado fazer a lei que, faltando, não se pode cobrar o tributo pela ausência dela. Então, vamos entrar logo com a ação, porque se ele modular, pelo menos a gente está garantido. Então, esse tipo de decisão funciona como um nudge, né, como um estímulo, como um fator indutivo ou indutor para mais litígios, que talvez não seja recomendado. Mas, enfim, preservou-se a possibilidade de quem já entrou com a ação se sujeitar ao novo entendimento. E quem não entrou com a ação ainda, como é que ficaria? Aí é que vem as particularizações. Quem pagou só o ISS, que foi o tributo que o STF reconheceu devido, não tem do que reclamar. Está pago o ISS. É claro que o município pode verificar se esse pagamento foi correto, se foi suficiente, se pagou de acordo com a base de cálculo certa. Essa é outra questão. Não foi a tese que ele discutiu. Claro que se a pessoa pagou o ISS, mas pagou por uma base de cálculo errada, subfaturou, não colocou todas as notas fiscais de venda ali naquela base de cálculo, claro que isso pode ser revisto pelo município dentro do prazo de decadência. Mas a tese de que seria o ISS o devido foi ela que foi consagrada, então quem pagou o ISS não tem o que reclamar. Mas quem pagou o ICMS também não. Quem pagou o ICMS também não pode pedir de volta o ICMS, mas não vai poder ser cobrado dos municípios. Os municípios não vão poder cobrar o ICMS, o ISS. Então, se a briga era devido a ICMS ou ISS, se a pessoa pagou só um ou se ela pagou só o outro, a situação é definitiva. Então, o contribuinte que vinha até a decisão do Supremo recolhendo o ICMS, ele não vai ser obrigado a pagar o ISS. Ele vinha pagando o ISS, também não vai poder ser feito nada em relação a ele. Agora, se ele vinha pagando os dois, aí ele pode pedir de volta o ICMS, para que não haja locupletamento sem causa do Estado. Então a situação ficou colocada, e se ele não pagou nenhum, aí ele vai ter que pagar o ISS. Será obrigatório o pagamento do ISS em relação ao período transcorrido. Então essas foram as ressalvas e as aberturas ou as hipóteses levantadas pelo STF para garantir a segurança jurídica. De agora em diante, todos recolhem só o ISS. Em relação ao passado, quem recolheu só o ISS, ok. Quem recolheu só o ICMS, ok, não vai poder ser cobrado do ISS, nem vai ser obrigado, nem vai poder receber de volta o ICMS. Se não pagou nenhum dos dois, vai ter que pagar agora o ISS, em relação ao passado, inclusive. Mas, se pagou os dois, pode pedir o ICMS de volta. Essas foram as várias hipóteses levantadas pelo STF. E, como eu disse, o que se pode dizer em relação à decisão do STF é isso. Ela deitou fora a ideia de que seria o caso de uma competência residual, diante de se tratar de uma realidade nova. Entendeu, com base na Lei 116, no artigo 146 da Constituição, que a lei complementar esclareceu que está na competência dos municípios, porque há um trabalho feito pelos programadores, há um trabalho feito pelos que disponibilizam esse software via download, mesmo que não seja personalizado. E aí isso, num cenário futurista, num cenário em que a gente começa a pensar em impressoras 3D, começa a pensar em a economia digital cada vez mais substituindo a economia convencional, isso leva a uma hipertrofia da competência dos municípios e leva a um amesquinhamento da competência dos estados, inclusive da União, em relação ao IPI. Esses dois impostos vão diminuindo, vão encolhendo para dar espaço para o ISS. É um problema que é possível que não digo que se resolva, mas que esse problema vai ser tornado prejudicado
por uma reforma tributária que crie um IBS que abarque todas essas competências. Aí essa discussão perde o sentido. Mas subsiste uma discussão técnica, que é a discussão relacionada ao local do fato gerador. No caso de download, então, qual vai ser o local do fato gerador do ISS? O estabelecimento do prestador, como diz o artigo 3º da Lei Complementar 116? E onde é o estabelecimento do prestador no caso de um site? A pessoa acessa um determinado site, faz o download de um programa, paga por isso, e ela vai recolher o ISS, ou o provedor do conteúdo que foi baixado via download, ele vai recolher esse ISS onde? Ele pode escolher o município do estado ou do território brasileiro onde ele vai se estabelecer, e nessa condição recolher todo o ISS apenas naquele município. Se ele estiver estabelecido no exterior, como ele será alcançado? Porque aí nós estaríamos diante de uma importação de software. De acordo com a nossa legislação, é possível tributá-la, mas tecnicamente talvez faltem meios para os municípios descobrirem que alguém, através da conexão na internet, fez acesso a um serviço de conteúdo, seja ele de software, ou de vídeo, de áudio, do que for, e pagou por isso para tributar com o ISS correspondente. Então, talvez a dificuldade técnica seja maior do que a dificuldade jurídica que o Supremo acabou de superar. A dificuldade técnica vai ser essa, de se o contribuinte quiser, ele escolhe onde vai pagar, e pode isso colocar inclusive uma questão de justiça fiscal. O Brasil inteiro comprando softwares da Microsoft, e a Microsoft instala o seu estabelecimento prestador desse serviço em São Paulo, capital. Mesmo colocando de lado discussões ligadas à guerra fiscal entre municípios, mesmo que o contribuinte se instale no município que tem a tributação mais alta e não se importe com isso, mas todo o ISS do Brasil vai ser recolhido só naquele município onde está o prestador. Que no caso de uma economia tradicional, quando a gente tinha serviços como o serviço de diversões públicas prestado por um circo, quando a gente tinha serviço de artes cênicas, lá, espetáculos que era feito por um teatro, aí era fácil de saber onde o teatro passa, ele faz o espetáculo e recolhe o ISS. Onde a companhia de teatro passa, faz o espetáculo e recolhe o ISS. Onde o circo passa e faz as apresentações, ele recolhe o ISS. Mas quando isso é virtualizado e é feito pela internet, ele pode prestar esse serviço para o mundo inteiro de um lugar só. E aí o tributo vai ficar todo ali. Essa é uma discussão que fica em aberto ainda por conta da decisão do Supremo e, sobretudo, por conta da solução que o Supremo encontrou. Mas acho que eu já falei muito. Eu queria ouvir o Dr. Chubio Machado, que inclusive estudou o assunto, escreveu para o livro um texto muito valioso sobre isso, e queria também ouvir todos os presentes aí, tem inclusive vários autores do livro presentes também. Então eu encerro por aqui, agradeço uma vez mais a atenção de todos. Muitíssimo obrigado. Bom, como não é surpresa, nós ouvimos agora uma brilhante exposição do professor Hugo II sobre o tema proposto, não é? E uma exposição que praticamente esgotou o assunto. Ele abordou, embora de uma maneira muito sintética, mas abordou todos os pontos, até por conta do nosso tempo e da própria estrutura da nossa reunião, que é mais para estimular o debate, para criar o ambiente para o debate. Mas eu tenho aqui umas colocações assim. A primeira, no que diz respeito ao princípio que o professor II colocou, que é o de tem que tributar de qualquer maneira. Tem que pagar alguma coisa. Tem que tributar de qualquer maneira, não importa qual seja a realidade que se apresente. É uma situação muito perigosa, é um princípio muito perigoso. Ele nega completamente a ideia da legalidade e da proibição da tributação por analogia. O que o Supremo fez foi tributar por analogia. Ele disse: aqui parece com um serviço, é algo que se assemelha mais a um serviço do que a uma mercadoria, então vamos tributar com ISS. Então, ele tributou por analogia. É uma questão que se coloca apenas como forma de seria realmente a melhor solução, a ideia de realidade nova, ela realmente não reclamaria uma atitude do legislador. O legislador, diante dessa realidade nova, iria adotar
a previsão, uma hipótese específica para ela, não significa que tenha que ser necessariamente para atender um a outro ente tributante. No caso concreto, inclusive no texto que está publicado no livro que o professor Hugo II se refere, nós defendemos a ideia de que realmente seria dentro da competência residual da União, uma vez que é uma realidade inteiramente nova, não seria mercadoria, não seria serviço, que deveria ser alcançado por um tributo federal. Ela, realidade, deveria ser alcançada por um tributo federal nos termos previstos na Constituição. Quer dizer, o próprio ordenamento jurídico oferece a solução sem que aquela nova realidade fique longe da tributação. É o que tem acontecido, inclusive, com a locação de bens móveis. O Supremo disse que locação de bens móveis não é serviço, locação também não é circulação de mercadoria. Então, ficou uma realidade fora da tributação, pelo menos até o presente momento, e que as pessoas não se espantaram tanto com isso até agora, nem tomaram nenhuma iniciativa de tributá-la. Mas com relação ao software, diante do gigantismo financeiro que representa essa economia digital, ficou realmente todo mundo preocupado. O ministro Gilmar Mendes voltou pela incidência do ICMS e ele destacou exatamente esse ponto que o segundo também referiu. Os estados vão ficar sem nada. Com o crescimento da economia digital, toda ela tributada pelo ISS, os estados vão ficar sem nada, vai esvaziar a competência estadual. É uma preocupação, mas nós estamos aí diante de possibilidades de reformas, de adaptações e de que continuo entendendo que a melhor solução deve ser dada pelo legislador e não através de uma interpretação adaptativa ou de adaptação da lei com uma realidade nova, porque nós vamos ficar sempre diante do incerto, da insegurança, da possibilidade da analogia. E destaco, por último, a questão também decorrente dessas incertezas. O professor Segundo colocou a questão do domicílio competente, ou melhor, do município competente para alcançar com o ISS aquela realidade. E há uma outra questão, quem seria o responsável ou quem ficaria com a obrigação de realmente pagar o tributo? Por que isso? Os estados já preocupados com essa questão, num convênio que foi... inclusive, um dos motivos desse questionamento junto ao Supremo, dizendo que era o ICMS que incidia nas operações, eles, nesse convênio, já previa a responsabilização da operadora de cartão de crédito. Então, assim, eu compro uma realidade virtual, não vou nem chamar de software, qualquer que seja a realidade virtual, e eu, na condição de comprador, poderia ser atribuída a responsabilidade a mim, mas eu sou um brasileiro qualquer aí no meio do país. Como é que eu ia alcançar para cobrar isso? Ele diz, não, eu vou cobrar da operadora do cartão de crédito que foi usada para pagamento daquela realidade virtual. A operadora de cartão de crédito tem nada a ver com a história, ela é meramente um instrumento de repasse. Mas os estados já estavam acenando com a possibilidade de responsabilizar essas operadoras para delas cobrar o imposto que não fosse pago pelo cidadão brasileiro que está perdido entre 200 milhões, ou pelo site que pode estar instalado em qualquer país do mundo. Então, ela vai alcançar como esse site nesse outro país? Não tem como. Ela vai alcançar como o brasileiro perdido nos milhões? Também seria muito difícil. Então, ela tenta alcançar a operadora do cartão de crédito que intermediou a operação. Seria isso possível? O sistema tributário atual, o Código Tributário, permite a atribuição dessa responsabilidade ou não, no sentido de facilitar a arrecadação tributária? Então, assim, o que se percebe é que as mudanças impostas pelas novas tecnologias, as mudanças colocadas no mundo em razão das variantes praticamente ilimitadas que a nova tecnologia nos traz, fazem com que a realidade atual não se encaixe nela. A realidade normativa atual não se encaixe nela. Então, essa realidade normativa precisa ser alterada. E para que essa alteração tenha
duração no tempo, ela tem que ser prevista diante dessas flexibilidades, dessas possibilidades de continuar alterando no futuro. E nós estamos aí diante dessas incertezas. Quer dizer, aquela nossa tradição de tratar a tipicidade tributária, a legalidade estrita, tipicidade tributária, nós vamos conseguir compatibilizar isso com essa mutação que a tecnologia ou a economia digital traz. Nós vamos ainda poder trabalhar com isso, nós vamos abrir mão dessa garantia da estrita legalidade tributária e vamos permitir as normas em branco, aquelas normas que dizem qualquer coisa que seja parecido com isso vai pagar imposto. Então, acho que essa ideia ela é algo que reclama reflexão, pensamento, até no momento em que se fala de reforma, no momento em que se fala de alteração do sistema tributário, para que a gente possa encontrar uma solução que não fique a depender dos improvisos que a gente tem visto toda vez que se depara com um problema. Sempre é um improviso, sempre é uma solução para se resolver, se apagar aquele incêndio e encontrar uma saída. Bom, mas são simplesmente provocações que eu trago para o professor Segundo para ele dar algum arremate, algum complemento ao que já foi dito, e também abrindo o nosso pensamento para a colocação de vocês também, as importantes colocações que com certeza vocês trarão ao nosso debate de hoje. Bom, eu não tenho nada para complementar, nem para acrescentar em relação ao que foi dito, não. Só um ponto que me ocorreu com relação à responsabilidade do cartão de crédito. É que o STJ já tem entendimento, já tem jurisprudência, rejeitando a possibilidade das empresas de cartão de crédito serem responsabilizadas pelo ISS ou pelo ICMS devidos nas operações que são pagas por intermédio do cartão. E o STJ entende que não existe a necessária vinculação ao fato gerador, que o artigo 128 do CTN exige. Até porque pode acontecer de um pagamento ser feito pelo cartão de crédito, e isso não significa que aquilo é fato gerador de nenhum imposto. Pode ser do ISS, pode ser do ICMS, pode não ser de nenhum deles, é apenas um pagamento que está sendo feito pelo cartão. Então, pelo cartão de crédito, a pessoa pode pagar uma flor, pode pagar um chocolate, pode pagar uma corrida de Uber, ela pode até dar uma gorjeta para o entregador do iFood pelo cartão de crédito dela depois. Então, o que quer dizer que porque eu dei uma gorjeta para o entregador do iFood, porque o entregador foi bom, o entregador Jonas entregou rápido, a comida chegou direitinho e tal. Um dia desse eu pedi uma pizza na casa dos meus pais e a pizza veio igual assim uma... Sei nem o que aquela pizza parecia que tinham comido a pizza e depois vomitaram a pizza de novo na embalagem. E disse, que pizza horrível, como é que a pizza chega com um negócio desse? Aí eu coloquei lá no iFood, o entregador entregou a pizza, estava toda engembrada, toda destruída. Aí disseram, desculpa aí, a próxima vez não vai assim e tal. Um dia eu estava andando aqui por perto do escritório e passa o entregador do iFood empinando pneu do lado do meu carro. Ele passa assim, empinando pneu só de uma roda. Aí eu pensei, pronto, esse daí deve ter sido o que levou a minha pizza naquele dia. E a pizza chegou daquele jeito. E aí para esse eu não dei a gorjeta, mas para outro que entregou o sushi todo inteirinho e tal, aí, você gostou? Gostei. Quer dar uma gorjeta? R$1, R$3, R$5. Aí deram uma gorjeta para ele. Quem disse que isso é fato gerador de imposto? Só porque foi pelo cartão de crédito. Então, talvez isso realmente possa ser questionado. E a mesma coisa vai ser feita quando se tratar de importação de serviço, porque a própria Lei 116 define que o importador é responsável tributário. Então, se eu compro um software de um site que está na Holanda, aí eu vou ter que pagar o ISS, e só porque eu sou o adquirente, como é que o município vai saber que eu estou adquirindo aquele software? Ele vai invadir meus dados pessoais, vai saber por onde eu estou navegando, para saber? Então, realmente isso coloca um problema sério. Bom. Schubert? Sim. Posso falar? Pode. Quem é o Gilson? É o Gilson. Bom dia a todos, né? Bom dia. O Pese já está quase tudo exportado aí o tema, mas tem algumas coisas que eu acho que a gente merece falar com alguns pontos interessantes. A questão toda está nessa novo formato, né, de uma economia que foi criada, que antigamente existia somente a economia física, né?
Então, a nossa Constituição Federal, o sistema tributário nacional, previsto na Constituição Federal, foi baseada, na época, em 88, em tributar a economia física, né? Aquela economia tangível, né? Que a gente vê, a gente observa, a gente pega, né? E aí, depois com a internet, e veio a criação dessa economia digital, né? A coisa ficou complexa, né? E os estados e municípios querem tributar com a mesma legislação, conforme o Schubert falou, com a mesma legislação, com normas, né? Que foi instituída em 1988, né? E jamais o legislador constituinte originário jamais imaginava essa economia digital, né? Eu li é interessante, no voto do ministro Wolff, né, que foi o voto vencedor, ele faz uma série de considerações, aí eu dou até a sugestão de quem não leu, que leia. E ele faz uma série de situações super interessantes acerca da tributação, que ele levou em consideração o voto dele, a tributação na União Europeia, né? E que ele considera tudo isso como fosse visto como na União Europeia considera. Só que ele esqueceu de uma coisa, né? A nossa tributação no Brasil é diferenciada, né, do IVA europeu. Aqui existe uma competência compartilhada, né, entre mercadoria e entre serviços, né, Estado e município. E na União Europeia o IVA lá é um IVA puro, né, que alcança todo e qualquer tipo de mercadoria e serviço, né, engloba num pacote só, né. Então lá é diferenciado, né. Aí também ele fala nessa interpretação evolutiva, né? Que me preocupa muito, porque quando ele decide que é ISS, mas aí tem uma preocupação, aí vem meu lado difícil. Como fica então a arrecadação? Porque vai ser transferido uma arrecadação que é do Estado, vai ser transferido para o município. E o que eu venho observando, isso já comecei quando a gente trabalhava no mesmo órgão com a nossa atual secretária da Fazenda, a gente já discutia isso, e ele disse assim, olha, os estados estão perdendo a materialidade, está sendo transferida para o ISS. E o ISS é só colocando, aumentando a lista do serviço e alcançando a tributação da economia digital. É isso que está ocorrendo atualmente. E eu acho que a forma de se resolver isso, seria realmente, concordo com vocês, a questão através da competência residual. Seria a criação de um imposto único, com competência pela União, né? Através de uma lei complementar, porque essa economia digital, tanto o fato gerador como o basical, ela é diferenciada, é diversa das outras espécies tributárias que consta da nossa Constituição Federal. E aí a União repartiria a receita dos modos como é o IPI, dos modos como é o ICMS, que ele faz com os 25% para os municípios. E eu fico observando um dado interessante. Os municípios acham que eles ganharam. Não. 99% dos municípios não ganharam. Até que vocês acabaram de falar aí. Porque quem é que vai recolher esse imposto? Antigamente, quando era tributado pelo ICMS, o Estado arrecadava e repartia 25% para os municípios. E agora quem é que vai ficar o grande arrecadador do SOP, com a cobrança do SOP? Vai ser o município de São Paulo, onde as empresas são domiciliadas. E os outros municípios, 5.000 e tantos municípios, vão perder essa arrecadação. Então, a meu sentir, para resolver o problema da tributação dessa economia digital, seria com uma norma única,
através da União, e com repartições de receita. Mas outros pontos que eu ainda quero analisar, que eu entendo que nem é tributado pelo ICMS, nem é pelo ISS. Porque o voto do ministro Toffoli, ele apenas diz que atrai a competência do ISS, mas vai ter outras discussões, não vai ficar só por aqui não. Mas licenciamento e cessão de uso é serviço? Será que licenciamento não é uma locação? Ainda vamos ter outras discussões acerca dessa decisão do STF. Não vai ficar por aí. Um outro fato também que merece aqui a gente reportar é a questão de como é que fica o imposto de renda do lucro presumido. Porque é cobrado pelo ISS, é cobrado 32%, e pelo ICMS 8%. Então vai passar de 8%, com certeza absoluta, a Receita Federal vai já dar um entendimento dela. Vai passar de 8% para 32%. Né? O outro fator, né, eu acho que eu vou ficar por aqui. Então, eu tenho mais outras situações, mas eu quero pelo menos deixar mais áudio aí para os amigos aí fazer os seus comentários. Né? Tá bom? Obrigado. Eu queria pedir a palavra. Pois não, Bruno, pode falar. O Gilson até adiantou já até agradeço aí que adiantou um dos pontos que eu ia colocar, que era do imposto de renda, mas tem vários outros aqui. E, primeiramente, se a gente falar dos pontos, eu acho que queria elogiar, né, o trabalho muito bem feito aí da tributação em novas tecnologias, que consta com artigos excelentes, extremamente profundos, o artigo do Dr. Schubert Machado é um artigo sem dúvida, uma grande aula sobre esse assunto. Passada essa observação preliminar e elogio à obra, eu queria falar um pouco aí de alguns aspectos, né? Primeiro, essa ideia do princípio de que tem que se tributar alguma coisa. Recentemente saiu um artigo no Jota, de importante advogada aqui de São Paulo, eu sou cearense, mas me encontro aqui em São Paulo, e ela colocou um ponto que eu achei super curioso. Ela colocou assim, até no sentido de não aceitar que existe uma possibilidade de não tributação. Ela colocou assim, existem situações que estão sujeitas ao ICMS, né? Assim como existem aquelas situações que expressamente a lei complementar ela manda tributar pelo ISS. É interessante que a gente faz esse paralelo um pouco aí com o discurso do Toffoli no voto dele, né? E exatamente, aí ela fala, e naquelas situações que nem está previsto o ICMS, nem está previsto o ISS na lista de serviço, a gente teria uma isenção. Quer dizer, não é isenção, né? A gente tem uma situação de não incidência, né? Esse discurso que é incorporado até por advogados decorre de uma ideia de que se não há tributação é porque ou há imunidade ou há isenção, mas em outra situação não poderia deixar de tributar. Então esse é um pensamento até enviesado, já que foi incorporado por alguns profissionais e bons profissionais que defendem o contribuinte, inclusive, né? Outra questão que eu queria colocar aqui é relativo à jurisprudência constitucional, né? O Toffoli, no voto dele, faz questão de dizer que uma das decisões foi baseada numa decisão de turma, a outra decisão era uma cautelar dentro de uma ADI, e diz: o Supremo precisa firmar o seu entendimento acerca do tema. Eu acho muito curioso, como do ponto de vista de jurisdição constitucional, o Brasil ele está criando dentro da Corte Constitucional uma possibilidade de mudança de entendimento muito volúvel e constante, né, sem gerar qualquer tipo de segurança jurídica, né, e talvez por causa disso esteja se utilizando de mecanismo como a modulação de efeitos, o que aconteceu na decisão do diferencial de alíquota recentemente, o que aconteceu em diversas outras decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, acho
acho isso um tanto preocupante, né? É uma cautelar em ADI, mas a gente sabe que, sob o ponto de vista do processo constitucional, a cautelar em ADI ela tem, inclusive, efeitos erga-omnes e vinculantes. Né? Então, é interessante pensar sobre isso, né? Isso está lá nas velhas lições lá do livro do Edir Lopes Meireles, com Gilmar Mendes, que fala de processo constitucional, e ele traz que a ideia do Supremo é que a cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, ela, em que pese cautelar, ela teria esses efeitos mais abrangentes, o que de fato o Supremo, na mudança do seu entendimento, né, porque essa cautelar consta da DI 1945 para o Rio Mato Grosso, ele muda radicalmente sua forma de pensar acerca do tema em referência. O outro ponto que eu coloco é o ponto que o Gilson já adiantou aqui, da questão da tributação do lucro presumido. Né? A gente tem um problema aí sério no que diz respeito à tributação do lucro presumido, porque na modulação de efeitos, em que pese o Supremo Tribunal Federal ter dito que quem recolher ICMS, né, ok, não pode repetir o INDEC, porque para todos os efeitos recolheu o ICMS. E assim como o município não pode cobrar o ISS referente, por exemplo, aos últimos 5 anos. Mas não falou nada em relação ao imposto de renda. Né? Então, assim, eu concordo com o Gilson que, de fato, há uma tendência muito grande de a Receita Federal pegar e falar assim, não, mas o coeficiente de presunção de lucro que eu tenho que aplicar no caso, em que pese você estar tributando pelo ICMS, tem que ser o coeficiente de lucro de 32%, que faz referência ao imposto sobre serviço. Claro, uma interpretação absurda, né, porque para mim, eu não sei a opinião dos senhores, mas parece que me traz uma insegurança jurídica enorme, né, porque por um lado eu estou dizendo que ele pode sustentar a tributação pelo ICMS, por outro lado, a Receita Federal muito provavelmente vai querer aumentar, vai querer dizer que o contribuinte deve algo que ele ainda não pagou para o ente federal, né? E eu acho que gera uma série de preocupações. Né? Um outro ponto é o do direito autoral, uma coisa que o Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli insistiu nessa questão. Né? Quando ele foi falar de esforço humano, né? Ele falou que o esforço humano não precisa ser físico, ele pode partir do intelecto. E aí, sustentando, inclusive, que o software é direito autoral, eu aproveito até a presença da doutora Adine aqui, que é mestre nesse assunto de propriedade intelectual, para colocar esse ponto de discussão, porque me parece, e é muito curioso isso, né, que se eu partisse desse princípio, né, de que o direito autoral, ou qualquer direito de propriedade intelectual, ele necessariamente implicaria num esforço humano mental que justificaria a tributação pelo ISS, eu deveria então tributar todos os direitos de propriedade intelectual pelo ISS, né? O que é absurdo, não é uma conclusão nesse sentido. Por quê? Porque os direitos de propriedade intelectual envolvem um esforço intelectual. Né? Então me parece que é uma tentativa, aí, não estou dizendo que deve-se tributar o ICMS nessas situações, mas também parece que forçar a barra para dizer que é o ISS, em determinadas circunstâncias, pode parecer um pouco descabido. Né? E por último, é mais uma provocação que o professor Augusto colocou e o Gilson colocou também, de uma tendência de migração para a incidência do ISS. Né? Há quem defenda que sequer eu precisaria ter um esforço humano para configurar o fato gerador do ISS. Né? E baseia esse entendimento na teoria da utilidade. Engraçado que quem embasa isso, me parece que não aprofunda o que seria a teoria da utilidade. Quer dizer, se eu tenho uma utilidade, independentemente de esforço humano, eu estaria sujeito ao ISS, que joga todo o campo de competência quase do ISS, se não todo. E aí não aprofundo o que seria esse conceito de utilidade. O conceito de utilidade vem da teoria econômica, e até onde me consta, é tudo. Uma mercadoria é utilidade, um serviço é utilidade, qualquer coisa pode ser utilidade.
se eu defender que serviço não implica esforço humano e que é utilidade, eu jogo mais todo o campo de competência, né, para o ISS. Mais todo. Então, assim, quais são as situações então, que eu vou tributar pelo ICMS? E uma outra provocação, agora voltando para o anterior. Quer dizer que numa mercadoria eu não tenho esforço intelectual, né? O esforço intelectual na comercialização ele é inexistente. Né? Eu acho que todos esses problemas, no fundo, eles representam a dificuldade de tentar adaptar a realidade nova, da nova tributação, a formatos ou formatações que já estão, de certa forma, obsoletas ou até não se adequam mais a essas realidades. Né? E isso se torna uma forçação de barra. Uma passagem muito interessante do artigo do Dr. Schober Machado é quando ele coloca a questão da cena dos três patetas lá tentando colocar as roupas dentro da mala a qualquer custo. Né? E, de fato, é mais ou menos isso que a gente está vivendo. Ele tenta encaixar uma coisa onde não cabe. Né? Tenta encaixar uma coisa com toda a força onde não cabe. Para mim é uma explicação, a melhor explicação que pode ter sobre a situação que a gente está vivendo. E uma tentativa de fuga dessa competência residual como se ela sequer existisse. Né? Por quê? Porque existe um princípio de que eu tenho que tributar com alguma coisa que já existe, com algum tributo que já está previsto. Então, não precisaria utilizar, basicamente, esvaziaria, de certa forma, ao meu ver, a competência residual do 154. Então, eu acho que são alguns pontos aí, mais de reflexão para a gente pensar, e eu queria ouvir também, tanto o doutor Machado, quanto o doutor Schober Machado e os demais, para a gente ver um pouco aqui, discutir um pouco aqui, quais são cada uma dessas implicações. É isso, uma colocação. Não, eu acho que esses aspectos que foram levantados, tanto pelo Gilson como pelo Bruno, são aspectos muito ricos e mostram que o direito é um sistema tudo interligado, né, de partes interligadas. Quando a gente mexe em uma parte do sistema, a gente tem em mente um objetivo, um resultado, mas termina gerando um efeito colateral em outra parte do sistema que a gente não tinha imaginado, porque a gente não tem como antecipar todas as interconexões entre as partes do sistema. É como quando a indústria farmacêutica projeta uma nova droga, ela pensa em todos os possíveis efeitos daquela droga, mas existem efeitos que ela não tem como antecipar, só a experiência, só o tempo vão mostrar todos os efeitos colaterais. Dizem que inclusive foi o caso do Viagra, era um remédio para problemas circulatórios, e aí alguns pacientes, homens, cobaias humanas do sexo masculino, começaram a relatar um certo efeito colateral que eles estavam achando interessante, e o efeito colateral terminou fazendo a fortuna do laboratório, e o remédio passou a ser vendido para gerar esse efeito colateral. Só que nem todo efeito colateral é assim tão revigorante, alguns efeitos colaterais são ruins. E é o caso desse efeito colateral desses dois, um que foi apontado pelo Gilson e pelo Bruno. O do imposto de renda, que é um reflexo seguramente que vai trazer um impacto talvez maior do que a discussão sobre ISS ou ICMS, a alteração do percentual da base de cálculo, percentual de apuração da base de cálculo do IRPJ da CSL por lucro presumido, que vai pular de 8 para 32. E também essa questão dos municípios não estarem ganhando nada, porque eles ganhariam se fosse ICMS, porque pelo menos o estado deles cobraria alguma coisa e eles receberiam os 25%. E sendo o ISS vai ficar tudo só com 1, né, como foi destacado. Acho que são aspectos que fazem pensar e talvez tornem ainda mais necessária uma reforma que dê um tratamento específico e proposital, assim, projetado, imaginado, arquitetado para essas novas realidades, em vez de ser um arranjo diante das instituições jurídicas que nós tínhamos, que foram projetadas para uma economia diferente, para uma economia que não era essa. No chat aí tem alguém mais falando alguma coisa? Tem, o Francisco Américo está colocando aqui, mas ele não colocou uma pergunta específica.
Mas, Chuba, eu quero voltar ainda a essa questão aí. Bom, agora ISS. Bom, mas como é que fica o conceito do ISS? Ah, sim, vou falar sobre isso. Sobre o conceito do ISS. O ministro Paulo, ele diz, é bem claro lá, que a questão de obrigação de fazer e mudar já não serve mais para a gente separar essa dicotomia entre ICMS e ISS. Bom, mas aí o que é que vai valer? O Bruno falou a questão da utilidade. Se eu não me engano, foi naquela decisão lá do plano de saúde, se eu não me engano, né? Vai ser o que é útil ou que realmente é o que consta na lei complementar e pronto, não tem mais o que se discutir, né? E é interessante esse avanço aí dessa questão da lei complementar, porque antigamente você fosse falar em lei complementar estabelecendo competência, você era execrado das faculdades, né? E agora a lei complementar está tendo esse alcance, né? Eu vejo até com certo perigo, porque como é que fica a questão do artigo 10 do CTN, né? A questão da definição do conteúdo, né? Então, eu acho que são coisas que vai voltar à baila ainda e a gente vai ter que rediscutir isso. Eu acho que a única forma mesmo, rapaz, de resolver esse problema seria a criação de uma nova espécie tributária, que aí acabaria com esse conflito que há entre o ICMS e o ISS, né? E por último, essa questão da modulação. Eu vou dizer uma coisa, eu ainda tenho dentro de mim ainda, 38 anos que eu trabalhei no fisco, isso é excelente para os fiscos, porque isso estimula o fisco a cobrar tributo, a cobrar determinados partes econômicos que não seja não seja permitido pela Constituição Federal, porque ele sabe que depois o STF faz a modulação dele, e se ele não devolve mais, como é o caso aí dessa última decisão, né? Gil, Pode falar. Inclusive, isso me lembrou até uma frase ou uma assertiva que é atribuída ao ministro Delfim Neto, na época que ele ainda era ministro dos generais. Disseram assim: mas esse tributo aqui não está conforme a Constituição. Ele disse: não, mas vamos cobrar assim mesmo, porque os contribuintes pagam. E os poucos que reclamam vão levar anos até que o Supremo mande devolver. Hoje está pior, né? Porque o Supremo não está mandando devolver. Ele está dizendo que tem que manter aquele pagamento. E essa decisão que fala do DIFAL, ela chega a ser curiosa do ponto de vista do exagero, na medida em que projetou os efeitos, não até a data da decisão, como era até então comum, mas até janeiro de 2022. Então, os efeitos da lei que o próprio Supremo diz que é inconstitucional, eles permanecem até janeiro de 2022. É uma coisa assim realmente bem estranha para quem tem aguarda que o Supremo seja realmente aquele guardião da Constituição, aquele que diz o que é o certo e o errado. A gente fica confuso agora, o que é certo e errado, né? Tá errado, mas vale até janeiro de 22. É uma coisa assim meio estranha. Mas diga, professor, alguma referência? Sim, eu anotei aqui umas pontuações a respeito desses aspectos suscitados pelo Gilson. Primeiro, em relação ao conceito de serviço. O que a gente tem assistido mesmo, Gilson, é uma mudança do STF em relação a isso. O STF, ele, no passado, adotava um conceito um pouco mais amplo de serviço, mas não havia tanto conflito entre o ISS e o ICMS, porque nós ainda vivíamos uma economia bem, digamos assim, física. E com o advento daquela decisão sobre a locação, o ISS sobre locação de bens móveis, o STF firmou um posicionamento no sentido de um conceito civilista de serviço e um civilista do Código Civil de 16, do direito romano, do direito privado tradicional, de separar aquela ideia de obrigação de fazer e obrigação de dar. E foi quando ele editou a súmula vinculante 31.
que diz que é inconstitucional a incidência do ISS sobre locação. Se o Supremo seguisse, digamos assim, a linha de coerência com os fundamentos da súmula vinculante 31, ele não poderia ter declarado válida a tributação pelo ISS dos planos de saúde, ele não poderia ter declarado válida a tributação pelo ISS do leasing, como foi lembrado aqui pelo Dr. Schubert, que inclusive está no mesmo item da lista, o mesmo item fala locação, inclusive por arrendamento mercantil. Então é o mesmo item que fala de leasing, fala de locação. E o leasing nada mais é do que uma locação, uma simplificação muito grosseira, é uma locação com opção de compra do bem locado ao final, então, ou de renovação do contrato com substituição do bem. Então, não seria serviço se a locação não é serviço, e uma série de outras atividades que o conceito de serviço foi sendo alargado para essa ideia de serviço-utilidade que o Bruno mencionou, que abarca tudo, até as próprias mercadorias, em algum sentido, trazem uma utilidade. Mas com relação ao 110, a grande dificuldade que nós enfrentamos é porque o 110 diz que a lei não pode alterar os institutos, conceitos e formas usados pela Constituição, de direito privado, usados pela Constituição para definir as competências. Mas quem disse que a Constituição usou um conceito de direito privado? Por exemplo, Gilson, quando a Constituição fala que compete aos municípios instituir impostos sobre a propriedade de imobiliária urbana, predial e territorial urbana. Quem disse que a Constituição usou a palavra propriedade aí no sentido do direito civil? Pode ter sido, mas pode não ter sido. E quem me garante que foi? O CTN. Se nós fizermos isso, nós estamos interpretando a Constituição à luz do CTN, o que não é adequado, interpretar a Constituição à luz da lei infraconstitucional. Então, o artigo 110, ele enuncia, em parte, uma obviedade, que é, a lei não pode mudar a Constituição, concordo, nessa parte o 110 não pode ser questionado, ele só traduz a ideia de hierarquia normativa, mas em outra parte o 110 diz uma coisa que não é nada óbvia, que é o de que a Constituição usa sempre as palavras no sentido que o direito privado deu para elas. Quem disse? Quem disse que ela usou no sentido que o direito privado disse? Que o direito privado usou? É a Constituição que deve ser assim, porque o CTN fala, eu estou invertendo a ordem da hierarquia. Eu estou interpretando a Constituição à luz do CTN. Porém, mesmo assim, isso nos autoriza a dizer que nem sempre vai ser o conceito do direito privado. Pode ser uma interpretação histórica. A palavra que a Constituição usou, às vezes a Constituição ela vai mudando o nome de um imposto, mas o imposto na sua essência permanece o mesmo. Foi o que aconteceu, por exemplo, se a gente examinar as constituições passadas, a Constituição, acho que de 1891, falava que os estados, eu acho que na época, não lembro, mas não importa, ela dava a competência para tributar imóveis urbanos. E essa expressão imóveis urbanos foi substituída depois por propriedade imobiliária. Então, será que não era o imposto sobre imóveis urbanos que mudou de nome, passou a ser imposto sobre propriedade imobiliária? E a prova de que não é propriedade no sentido civil da palavra é que o CTN permite a tributação do domínio útil e da posse. Está lá no artigo 23 do CTN, no artigo 32 do CTN. O IPTU pode ser cobrado sobre propriedade, domínio útil ou posse. E nunca ninguém questionou isso. A ideia de que ali eu estou tributando o imóvel, o dono dele, que age como se dono fosse, ainda que a propriedade não esteja regularizada à luz do direito privado. Não tem escritura do imóvel, mas ele está lá há 20 anos, age como se dono fosse. Então ele vai pagar o IPTU mesmo assim. Talvez a gente possa fazer essa interpretação e talvez fosse o que o Supremo tentou fazer. Mas mesmo nesse caso ele talvez tenha errado, porque nós temos que procurar pistas na Constituição sobre o sentido que essas palavras têm. E uma das pistas não pode ser um sentido que leve a um conflito de competência. Não pode ser um sentido que joga essa competência em cima de outra. Então, serviço pode significar um monte de coisa, mas ele não pode significar operação financeira. E foi o que o ministro Eros Grau disse no caso do leasing. Não, o leasing não é igual ao aluguel, não. O leasing é diferente, ele é meio que uma operação financeira, é um financiamento. Se o leasing for um financiamento, era para incidir IOF e não ISS. A mesma coisa o plano de saúde. O plano de saúde parece muito mais com um seguro.
A pessoa faz para nunca precisar usar. Não, eu tenho plano de saúde, graças a Deus, nunca usei. Mas se um dia precisar, aí o plano arca com uma despesa muito maior do que a soma das mensalidades que foram pagas. É um seguro. Igual quando a pessoa bate o carro que o seguro paga, a pessoa adoece, o seguro paga o, entre aspas, conserto, a internação, a consulta médica e tal. Então, se o plano de saúde era para parecer com alguma coisa, era para parecer com seguro e não com serviço. Serviço presta o médico que me atende, não o plano de saúde que intermedia essa consulta. Então, talvez o problema do Supremo nem esteja no 110. Talvez o problema do Supremo esteja em ter feito letra morta do 146 e 154, de permitir competências que terminam invadindo umas às outras. E aí, deixando que a lei complementar resolva esse conflito, mas resolva colocando em uma o que deveria estar na outra. E aí eu concordo que se está dando poder demais para a lei complementar. E aí uma coisa interessante, Gilson, que você disse foi o seguinte: precisa vir uma reforma. E aí eu lembro de uma frase do Portales a propósito do novo Código Civil de Napoleão, novo na época, né? Código de Napoleão. E o Portales dizia que quando se está diante de uma lei nova, nós podemos antecipar as suas virtudes. As suas virtudes são previstas a partir do que se pesquisou nos gabinetes. Mas os seus defeitos só a prática vai mostrar. A mesma coisa que acontece quando a gente toma um remédio que foi muito objeto de muitas pesquisas, mas alguns efeitos colaterais só a prática vai mostrar. Então, uma reforma pode resolver esse problema, mas pode criar outros que a gente nem está antecipando ainda e que vão, só quando eles surgirem que a gente vai se dar conta deles. Com relação à modulação, por último, é interessante a gente fazer uma análise comparada com a jurisprudência da Corte de Justiça Europeia. Na Corte de Justiça Europeia, de vez por outra aparece essa questão de se modular o efeito de uma decisão para que um Estado membro lá da União Europeia não tenha que devolver um tributo cobrado em desconformidade com os tratados firmados por eles, né, para definir como eles irão cobrar os tributos dos residentes nos Estados membros. E a Corte de Justiça Europeia, diante dos pedidos dos Estados de que se faça modulação, ela firmou alguns requisitos para modular. Não é só a entidade pública pedir, ei, eu quero que module aí. Ela, não é só pedir, não. A entidade pública tem que provar um prejuízo, e tem que ser um prejuízo efetivo e muito significativo. O prejuízo, obviamente, não pode se resumir a ter que devolver o tributo, porque senão sempre haveria a modulação. Os tributos indevidos jamais seriam passíveis de restituição. Então, o prejuízo não pode se limitar à mera devolução do tributo indevido. E tem que se provar também a boa-fé da entidade pública, ou seja, ela cobrava o tributo, mas ela achava que era devido. Ela tinha legítima expectativa de que aquele tributo fosse devido. É o caso, por exemplo, de quando o tribunal muda a jurisprudência dele. Até aquele momento ele achava que o tributo era devido. Dali para frente falou que não era mais. Foi o que o STF fez quando passou a dizer que o ISS não era devido sob locação. Até ali ele era cobrado sob locação normalmente. O STF, naquela decisão do começo dos anos 2000, quando o STF declarou que o ISS não pode ser cobrado sob locação, ele mudou uma jurisprudência de muitas décadas. E ali, talvez, se um município pedisse a modulação, fosse o caso de modular, porque até ali os municípios cobravam esse imposto com legítima expectativa de que ele era devido. Mas num caso em que apenas se alega e não se prova, e o ônus é do fisco, que haverá um prejuízo, e a própria lei já era de validade duvidosa desde antes, à luz da jurisprudência anterior, esse seria um caso para não modular, e não para que se module, e ainda mais para o ano seguinte ao ano da decisão que faz a modulação. Então, um aspecto que eu acho que a gente deveria refletir sobre ele, sobre os requisitos para que se proceda a uma modulação. Professor Hugo II, uma coisa que eu achei interessante também, que o Gilson tocou e foi alvo do seu comentário, é o seguinte: parece que o Toffoli, ele tenta toda hora na decisão justificar porque ele tem que fazer uma interpretação objetiva do ordenamento jurídico, né? E ele até fala, não adianta, a interpretação tributária tem que ser algo simples, eu tenho que chegar a uma solução simples, e quem vai me dar essa solução de forma muito objetiva e clara é a lei complementar, né?
me parece, por um lado, interessante, porque a gente tem a questão do artigo 146, né, e as funções da lei complementar, dentre outros dispositivos constitucionais que trazem a função da lei complementar. Mas, por outro lado, me dá a impressão, quando eu leio a decisão, de que a lei complementar, ela sequer estaria subordinada à Constituição, no sentido de que o preceito constitucional, ele não seria hierarquicamente superior à lei complementar, e o que a lei complementar disser, está dito, né? Não tem explicação, né? Falou, está falado, não tem explicação, lembrando um pouco do Chico Buarque. Então, o que a lei complementar falar, está falado, né? Não cabe a nós questionar, discutir se aquilo ali está de acordo, em conformidade com a Constituição Federal. Né? É engraçado como a jurisprudência ela é volúvel nesse sentido também. Se a gente pega a decisão da tributação das franquias, que lá se discutiu que a cessão direito de uso de marca, que é inerente ao contrato de franquia, ela seria muito mais uma obrigação de dar e fazer. Tem até o pronunciamento do Gilmar Mendes falando assim, mas a gente não abandonou essa classificação de obrigação o Supremo não abandonou essa classificação de obrigar a fazer. Ele só não acha ela suficiente. E essa mesma explicação que o Gilmar Mendes dá na decisão das franquias, ela é reiterada naquela decisão da ADI, das concessionárias permissionárias de rodovias e ferrovias, em que o Toffoli fala assim, eu vou resumir o entendimento do Supremo sobre o assunto. Aí coloca, se for um contrato complexo, se for um contrato misto, se for um contrato simples, então no contrato simples eu consigo diferenciar o que é dar e fazer, no contrato complexo eu já não consigo fazer isso, então eu não posso me reduzir a utilizar desses conceitos privatísticos, eu teria que ir para uma interpretação aí além dos conceitos privados. O que para mim é um tanto confuso, porque às vezes o Supremo ele parece dizer que ele abandona esses conceitos de direito privado para a interpretação das regras constitucionais de competência e em outras situações me parece que ele não os abandona, né? E ele só diz que eles não são suficientes, que suficiência é um conceito diferente de necessidade. Às vezes ele não é suficiente, mas ele é necessário para um primeiro patamar hermenêutico aí de interpretação da norma, né? Então, acho que essa confusão no próprio entendimento do Supremo, da forma como ele vem fundamentando as decisões deles, deixa ainda o aplicador do direito mais confuso, né? Um pouco mais perdido, no sentido de ser imprevisível, né? Qual vai ser o posicionamento que o Supremo vai tomar. Ele vai realmente fazer uma interpretação da lei complementar em conformidade com a Constituição Federal, né? Ou ele vai simplesmente dizer, não, a lei complementar está aí para resolver o problema, eu não vou mais discutir se licenciamento de direito de uso de programas de computador está dentro ou não da regra de competência do ISS, o importante é que a lei complementar assim o diz, né? E assim eu vou ter que decidir. Então, eu acho que são alguns problemas de interpretação constitucional que talvez decorram em uma discussão muito grande hoje em doutrina, e as normas funcionais seriam tipos ou conceitos, né, que é uma discussão mais doutrinária, mas que eu acho que de certa forma pode estar de alguma forma afetando o entendimento de alguns ministros, né, e jogadores em geral. E eu gosto muito de um livro do professor Humberto Ávila, que é Competência Tributária, que ele fala que, independente dessa discussão, o preceito constitucional é um preceito normativo, né? E não um preceito ético, ele não está ali de enfeite, né? Seria interessante que a gente levasse em consideração isso. Não é só isso, né? Ele prescreve algo que tem que ser respeitado, inclusive, pela lei complementar, né? O 143 não é o 146 não é um cheque em branco, né? E eu acho que esses são algumas reflexões que eu fiz acerca desse tema, e são mais condicionais, vamos dizer assim, e gostaria de trazer também para a provocação dos senhores. Obrigado. Eu acho que a ideia, em resumo, é o que pensa o Supremo Tribunal Federal, né?
questionamento atual é a posição de completa insegurança que a gente vive hoje, né? Tem até uma brincadeira que foi feita ainda na época da pandemia do ano passado, numa época de recesso, acho que, se não me engano, no recesso de 2020, mês de julho, o Supremo entrou em recesso e alguém lançou uma frase assim, gaiata, dizia assim: finalmente nós teremos um momento de segurança jurídica, o Supremo está de recesso. Tá? Então, assim, aí é que está o problema, porque quando o Supremo nega a própria fundamentação adotada pelo Supremo em julgamentos anteriores, e não muito antigos, até relativamente recentes, a gente fica sem parâmetro que nos oriente, como o Bruno colocou há pouco, como o Supremo vai decidir. Então, quando a gente fica numa situação como essa, que a gente fica sem nenhum parâmetro, a gente fica numa situação de insegurança. E nessa situação de insegurança, a gente começa a cobrar do próprio direito, do ordenamento jurídico, a sua finalidade. Para que serve a regra? Para que serve a possibilidade de um ordenamento que vai disciplinar o funcionamento de uma sociedade? É para ser atendida, é para a gente ter uma previsão, é para a gente ter um mínimo de segurança. Então, quando isso fica abalado, como hoje nós estamos vivendo, uma situação de dúvida, realmente fica tudo confuso, né? Se tem uma coisa que era para ter cuidado, era exatamente o âmbito constitucional de cada tributo. A nossa Constituição é minuciosa ao elencar cada um dos impostos, cada um dos tributos, disciplinar essa competência a partir de conceitos jurídicos, que sejam de direito privado, sejam de construção histórica, sejam como forem, eles têm que existir. A gente não pode, sempre que se depara com uma dúvida, procurar uma coisa nova, procurar encontrar uma situação. Já existe aquele conceito jurídico. Ele já foi construído a partir de uma interpretação anterior. Então, quando a Constituição é editada, aquele conceito jurídico já existe, ela incorpora. Não interessa se ele é necessariamente do direito privado. É um conceito jurídico que já é adotado no ordenamento, já é aceito no ordenamento, seja pelos demais tribunais, seja pelo próprio Supremo, que está no ápice lá de quem vai definir a interpretação constitucional. Então, quando a gente começa a negar isso, dizer, não, agora é diferente. E o pior que o agora é diferente é extremamente casuístico. Agora é diferente para isso, para atender esse interesse, agora é diferente para entender aquele outro interesse, agora é diferente para entender aquele outro. Ora aumenta, ora reduz. E a gente fica sem ter um mínimo de diretriz de como aonde o nosso ordenamento nos dirige, de como o nosso ordenamento deve ser realmente entendido, compreendido e aplicado. Então, acho que essa que talvez seja o nosso problema atual, né? A questão de falta dessa percepção de segurança, dessa sensação de segurança que nós estamos vivendo. E causa esse problema. Mas isso não deve nos desanimar a discutir os assuntos. Muito pelo contrário, talvez seja um estímulo para a discussão, um estímulo para que a gente se aprofunde nesse exame, um estímulo para que reuniões como essa e outras aconteçam, para que exista algum tipo de limite ou controle ou crítica ao posicionamento do Supremo, para que ele também tenha algum parâmetro, né, para que ele atenda a algum parâmetro limitador para que estabeleça uma diretriz segura. E esse tipo de discussão ela é muito importante. Nós temos visto aí algumas situações, não em matéria tributária, não me recordo agora, até eu diria que o direito tributário, do ponto de vista da repercussão da opinião pública, é o primo pobre. Pouca gente se importa muito com as decisões de direito tributário, se importa muito mais se o Lula vai ser reelegível ou não, ou se determinado ministro pode ou não pode, ou isso, ou aquilo, outro, mas o tributo mesmo, as pessoas realmente não se preocupam tanto com o que o Supremo diz, quando na verdade é algo que vai estar presente no nosso dia a dia e no dia a dia de todos os brasileiros, né? E essa questão da segurança jurídica é primordial, para que a gente saiba quanto é que nós vamos pagar, a quem nós vamos pagar. Agora mesmo foi dado um exemplo,
de 8% para 32%. Já pensou? E se é aplicado retroativamente isso, a Receita Federal vai, não vou lhe autuar aqui porque você é um prestador de serviço. Não, mas eu vendia mercadoria até pouco tempo, paguei o ICMS. Não, mas o Supremo disse que você agora é um prestador de serviço. E ainda vou retroagir a aplicação dos 32% e vou lhe cobrar. É uma coisa de louco, né? Não tem como a gente achar isso minimamente razoável. Então, realmente, eu acho que o nosso pensamento, o nosso esforço agora talvez seja de cobrar um parâmetro que nos permita um mínimo de segurança. Bom, mas isso foi muito mais um desabafo agora meu do que propriamente uma consideração jurídica, mas é uma questão que me preocupa bastante. Mais alguma consideração? Doutor Schubert, eu posso fazer só uma reflexão para complementar e para apimentar mais o debate? Claro. Claro, pode fazer. Aos membros. Para mim, primeiramente, quero dizer que é uma honra participar de mais uma reunião. Já participei do passado distante, lá em 2005, quando morava em Fortaleza. E sempre, até uma certa vez, nos falando, doutor Schubert, no aeroporto, um desejo de trazer essas reuniões aqui para o Cariri, porque a gente fica muito carente de encontros como esse para discutir temas jurídicos, especialmente da área tributária. Mas com que a tecnologia veio para nos afastar em determinados momentos, mas também para nos aproximar em outros momentos. Veja, eu queria fazer só uma observação, já que a gente está falando dessa dicotomia do CMS e ISS, do tema que é relacionado às farmácias de manipulação. Nós tivemos um julgamento em repercussão geral recente, e é que mesmo após súmulas vinculantes, decisões em repercussão geral, o problema jurídico não se encerra, não se soluciona. Veja, nós tivemos aí um critério distinto entre ISS e ICMS na matéria relacionada ao software, também colocado pelos doutores Schubert e Poucos, que é a questão do trabalho intelectual envolvido. E aí eu concordo com o doutor Rebouças. Olha, será que nas outras situações não existe trabalho intelectual também? Será que para se fazer um telefone celular não existe trabalho intelectual? Em outros tempos, se considerou muito aquela ponderação de até que ponto o bem está sendo entregue na prestação de serviço. E recordo quando eu advogava em Fortaleza, a gente advogava com a Associação dos Motéis, os motéis também entraram nessa discussão, se motel era serviço, se era venda de mercadoria, enfim. Né? Então essas questões de CMS e ICMS sempre foram muito tormentosas. Mas no caso do ISS, a coisa também não teve um parâmetro, um padrão de dissociação pela Suprema Corte. E isso me deixa a pensar que depende muito do relator. André, a sua conexão está falhando. Nós temos... Está falhando a conexão? Está falhando um pouco. Certo. Me parece que a Corte deixa de lado alguns detalhes que, como diria Alberto Carlos, são coisas muito grandes para esquecer. E no caso das farmácias de manipulação, se nós pegarmos o verbete da repercussão geral, ele fala que no tocante às farmácias de manipulação, incide ISS sobre as operações envolvendo preparo e fornecimento de mercado de medicamentos encomendados para posterior anual. Incide ICMS sobre os medicamentos em prateleira, por elas produzidos e ofertados ao público consumidor. Veja, aqui o critério de distinção foi a encomenda. O 7, o Estado do Ceará, para puxar a arrecadação do Estado do ICMS, pelo menos em alguns casos que eu advogo, tem exigido a prova da encomenda. Certo?
Então, nós nos deparamos com a situação, nós temos uma nota fiscal de serviço, de manipulação de medicamento, e agora o entrave que está sendo gerado é a exigência da consulta médica. Ora, quem vai a uma farmácia de manipulação e encomenda um medicamento manipulado, deixa a receita médica. Então, veja que absurdo. Eu fiquei mais preocupado ainda com essa situação ao conversar com o conselheiro do CONAT e ele me falar que foi julgado recentemente o primeiro caso de farmácia de manipulação. CONAT, aquelas situações tributadas por ISS tinham sido previamente encomendadas. Veja, isso é absurdo. O artigo 142 do Código Tributário Nacional, que a prova do fato gerador é a atribuição do fisco e não do contribuinte. Então, se nós temos uma nota fiscal do serviço, aí é que eu queria trazer só para ilustrar o nosso debate, para mostrar como essas questões ainda, mesmo julgadas em repercussão geral, não se acabam. É ruim, porque nós voltamos, como bem observado, nós não temos uma linha de entendimento de segurança jurídica, até em questões que estão entregues ao STF, ao Judiciário, por exemplo, o maior leading case do Brasil, o PIS e COFINS sobre o CMS, está aí para ser julgado no próximo mês, e eu acredito que nenhum de nós temos um palpite seguro de como é que será essa decisão. Né? Então, era só para ilustrar, para reforçar, corroborar com esse entendimento do quão angustiante é o fato da gente litigar na área tributária, porque a gente nem, volta a dizer, com decisões de repercussão geral, tomadas pelo STF, pelo STJ, a gente não consegue ter segurança. É mais um caso de CMS e ISS com critérios distintos e que tem causado ainda problemas na prática. André, não tenha dúvida, se nós trouxermos para o nosso questionamento aqui dúvida de fato, aí fica interminável, né? E além de ter uma definição jurídica, depois a gente ter que esclarecer também questionamentos de fato, não chegaremos nunca a um consenso, porque vai estar sempre possível esse questionamento do fato concreto, né? O fisco costuma, às vezes, até fazer arbitramentos, nega completamente o que o contribuinte declara e diz, não, tudo que você declarou aqui não merece fé, então eu vou desconsiderar a sua contabilidade, vou arbitrar o seu lucro e tal, e começa a se discutir esse aspecto de fato. Essa questão da prova do serviço, se ele foi por encomenda ou não foi por encomenda, é uma coisa que pode até ser um pouco complexa, né? Quer dizer, que aquele medicamento, ele também está na prateleira, eu também ofereço ele a qualquer um que chegue, ou ele tem uma composição tão peculiar que só uma encomenda justificaria daquela forma que ele foi produzido, né? Tem outros questionamentos que podem ser colocados até que a gente chegue a um mínimo de possibilidade de certeza, né? Para saber se aquilo ali realmente foi encomendado ou não. Mas a dúvida maior que se coloca, pelo menos aqui que eu coloquei, é uma dúvida do próprio conceito jurídico, né? da própria demarcação da incidência tributária, e especialmente para separar as competências, né? Quando é que é Estado, quando é que é município. Eu tenho até um caso em que o contribuinte está optando por concentrar as operações dele no Distrito Federal. Eu disse, mas por quê? O Distrito Federal fica no meio do país e tal. Não, porque o Distrito Federal é ISS, CMS, tudo junto, é tudo no Distrito Federal. Então não vai ter briga lá, ele vai resolver o problema internamente. Ele mesmo vai dar uma solução. É por isso que ele estava concentrando as operações lá. Então, assim, o que mais o contribuinte busca hoje é segurança. Ele quer operar, ele quer empreender, ele quer desenvolver o negócio dele, qualquer que seja. E o ordenamento e o sistema tributário está surgindo como algo que é incerto. Não tem como eu saber nem sequer calcular a minha margem de lucro,
porque sempre tem uma alteração e como a carga tributária brasileira é muito alta, essas alterações podem implicar até em inviabilizar o negócio, né? E isso é uma grande dificuldade. Meu pai costuma dizer que essas incertezas todas, essas dúvidas todas trazidas pelo ordenamento, é um dos motivos do nosso atraso, né? Da nossa falta de desenvolvimento econômico, em que os investidores se inibem, os investidores se recuam, né? Diante de toda essa incerteza, de toda essa dificuldade em operar no nosso país. Bom, mais alguma consideração? O tema de hoje valeu bastante a participação de vocês, foi muito interessante, mas estamos aqui abertos ainda, esperando alguém que queira contribuir, que queira colocar algo, reforçar algum ponto já dito, até trazer algum elemento, algum assunto novo. Eu estou sendo ouvido? Sim, Hernandes. Sim, Fernando. Ah, confusão, porque hoje foi brabo, viu? Eu entendo que a briga hoje é de passarinho, né? De águia para cima. Mas eu queria pedir licença para fazer, não intervenção, mas porque o assunto é tão novo, inclusive para nós, que eu peço licença para dizer que estou muito assustado, e eu já sou assustado, você conhece, a situação tributária brasileira, e queria pedir licença para mencionar antes o documento que está circulando, 20 pontos da revista The Economist sobre a situação não brasileira, mas do mundo em geral, sobre os acontecimentos e a vivência das empresas. No item 2, são 20 itens, ele diz: as grandes corporações serão sempre lembradas, estão falando daqui a pouco tempo, como enormes mamutes em extinção. A outra aqui tem simples: a forma de contratação pessoal tem que ser repensada. Você pode contratar pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, o emprego é também, no caso, uma forma de extinção. E tudo isso vai cair na economia, vai cair na tributação, seja ela de ICMS, seja ela de imposto de renda ou de prefeitura. As empresas, item 7, que não investirem, no nosso caso, pelo menos 10% em novas tecnologias, irão desaparecer. A empresa tradicional chegou ao fim. E eu acrescento a vocês que há uns 2 anos eu li um artigo onde mostra que parece que a Chevrolet já não vai mais vender carro, vai só fazer nessa base da tecnologia, alugar, sei lá, uma grande alugadora de automóvel. Isso já está muito tocado, não precisa ir mais para frente. Então, o item 14, o e-commerce continua a crescer, players como Facebook, TikTok, YouTube entram para competir com a Amazon. Fechamento de 50% das lojas físicas globais, as lojas sobrevivem graças ao fato de terem experiência em showroom, não sei o que, vai acabar. Mas o comércio real no final de 2024 será maior online. E os grandes shoppings ficarão presos no tempo, poucos sobreviverão. E eu faço a seguinte observação diante do que a gente discutiu. Se a gente comparar a função arrecadadora do Estado, e muitos deles têm essa função arrecadadora muito grande, com a função arrecadadora de uma empresa, a discussão de hoje faz uma séria advertência por causa deste imbróglio que nós estamos discutindo. Uma decisão do Supremo, eu li também, depois que vocês me advertiram, eu cheguei a ler. Ela é esclarecedora muito mais do que muitas outras que a gente tem lido ultimamente, mas ela entra num sistema seguinte, ela dá uma decisão que se não existe Constituição, nem Código Tributário Nacional, nem lei, nem não sei o quê. Ou seja, é passageira. Então também é passageira e por isso assustadora. Então eu queria fazer mais 2 observações aqui, já que hoje as intervenções foram longas, por causa do sistema que é complexo.
eu, na condição de representante do CRES, que eu sou também corretor de imóveis, representando o CRES na prefeitura, eu participei da criação de 2 leis, são recentes, todas duas com mais de 1000 artigos. E quando eu tive a oportunidade de falar, eu falei, não vale nada. 1000 artigos é um absurdo. Então, mais de 1000 artigos. Então, o que nós temos de desesperador é que os estados estão perdidos. Os senhores acabaram de dizer que agora é tudo ISS. O ISS era o primo pobre, agora é que é o dono de tudo. Mas em que sentido? Não vai ser, porque vai virar tudo judicialização, tudo jurisprudência, etc. A solução que nós teríamos, alguém já disse aí, acho que o Gilson, é que a gente repense os países do estrangeiro que sobrevivem apesar dessa confusão. Por quê? Porque a legislação é simples. Eu queria lembrar que, sem saber inglês, mas eu li a legislação do Canadá, tributária, você lê a legislação toda, talvez em 4, 5 horas, a legislação mesmo. Não precisa de milhares de portarias, de tal. Então, nós temos que trabalhar uma questão de segurança jurídica, nós não temos nenhuma no Brasil, na parte tributária. Nós teremos que trabalhar em legislação simples, não temos no Brasil, e essa reforma que estão querendo fazer lá no Congresso Nacional já se acabou, porque é tanta confusão entre eles que a gente está vendo, nós estamos verificando que acabou, era para sair não sei quanto tempo. E a solução seria que essas decisões, essas reuniões que nós estamos tendo aqui, é que o Estado é que deveria ter com os institutos para poder, ele, pelo amor de Deus, ele precisa ouvir o Estado que eu digo é o Estado como um geral, os Estados, os entes públicos, prefeitura, Estado, etc. Que elas imediatamente consigam fazer uma legislação que seja, diz um grande sociólogo francês, que a lei não é feita para regular coisa nenhuma, para regular o que existe. A lei tem que ser para regular a realidade social. A nossa realidade social, chega um deputado qualquer, põe uma lei qualquer, mas uma técnica que a gente viu doida aí que tem o Baleia, eu estive lá discutindo na Assembleia, eu estava presente, fiz a intervenção dessa da simplicidade, porque sai uma lei lá, quem quiser que entenda, quem quiser que vá para a justiça, para o Supremo decidir daqui a 20 anos. Então, o que nós vimos nessa decisão, por fim, é que essa decisão do Supremo, ela parece com aquela que nós conhecemos, o que é ICMS, restaurante, é mercadoria ou serviço, levou 30 ou 40 anos. Então tem razão quem diz que o Brasil, doutor Hugo Machado, que o Brasil é atrasado porque não sabe cobrar os seus impostos, apesar de transformar os seus contribuintes, quase todos sem exceção, em criminosos pelo simples fato de serem contribuintes. É um absurdo. Na realidade, não é uma pergunta, não é apenas um desabafo normal que eu costumo fazer nessas intervenções, porque a gente tem muito a discutir isso aí ainda. Né? Muito obrigado. Obrigado, Hernandes, pela sua participação. Mais alguém quer colocar alguma ideia, algum ponto a ser discutido? Não. Podemos caminhar para o fim. Mais uma vez eu lembro a vocês o nosso interesse em receber sugestões de temas que podem ser discutidos aqui nas nossas reuniões e, inclusive, dependendo do tema e da disponibilidade de alguns dos senhores, de quem estiver colocando o assunto, inclusive podendo expor, né, podendo abrir o debate com as ideias relativas àquela temática, aquele assunto discutido. Nosso Instituto é aberto, a gente quer exatamente promover o interesse na discussão dos assuntos tributários, especialmente tributários, jurídicos de uma maneira geral, exatamente para tentar, fazendo a nossa parte, aprimorar nosso sistema, né? Estabelecer essa possibilidade de troca de ideias, de discussões, de pensamentos, para que a gente tente entender melhor
algo que se mostra tão confuso, né? Tão confuso e à vista de alguns tão fechado, tão hermético. Na verdade, não deveria ser. Deveria ser algo aberto, como o Hernandes colocou há pouco, uma legislação a ser lida em poucas horas e talvez até por pessoas que não tivessem tão profundos conhecimentos jurídicos, pudessem ter uma noção de como agir. Eu acho que essa é a finalidade maior da norma, é permitir ser entendida e prever as situações futuras. Bom, na ausência de interesse de vocês, a gente colocar mais algum outro elemento no debate, já discutimos bastante o assunto, acho que foi interessante hoje, uma reunião muito rica, com participação de vários dos senhores aí, e estamos caminhando então para o encerramento, né? Já convidando a todos para a nossa reunião do final de abril, a última terça-feira de abril, esperando que daqui para lá o Supremo não nos reserve nenhuma surpresa do tamanho dessa última que veio agora, que as coisas caminhem para uma estabilidade, que é o que a gente está precisando no momento. Afinal de contas, já vivemos acossados por essa pandemia, né? Já vivemos com medo, retraídos. Acho que é a hora da gente ter um pouquinho de paz, de estabilidade, pelo menos no âmbito jurídico, compreender melhor um pouco as coisas sem tantas surpresas em todos os parâmetros jurídicos, inclusive no tributário. Então, convidando vocês todos a participar da nossa próxima reunião, encerramos aqui nossos trabalhos, né? Esperando também as sugestões de temas que podemos discuti-los, seja em abril, seja nos meses seguintes, tá? Muito obrigado a todos, um bom dia. Encerramos agora, então, nossa reunião. Obrigado. Bom dia a todos. Pode desligar.